Boa noite Pernambuco, boa noite Brasil. Estamos começando mais uma entrevista da série Candidatos que disputam o governo do estado de Pernambuco. Hoje a noite será dedicada para que a gente possa conhecer, possa acompanhar as propostas do candidato Fernando Rodovalho, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Ele terá 1h20 para responder a perguntas dos jornalistas convidados, das organizações não governamentais, dos estudantes, hoje da Faculdade Maurício de Nassau e, é claro, do telespectador. Vamos começar o programa conhecendo um pouco do perfil do candidato Fernando Rodovalho. Fernando Rodovalho nasceu no Recife, no dia 12 de junho de 1948. É administrador e candidato ao governo de Pernambuco pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, com o número 28. Boa noite, candidato Fernando Rodovalho. Prazer e uma honra em tê-lo aqui. E a primeira pergunta, como a gente tem feito todas as noites, por que disputar exatamente o governo do estado de Pernambuco? O senhor que já foi prefeito de Jaboatão, já disputou eleição para vereador, para deputado e agora resolve encarar o governo do estado de Pernambuco. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, telespectadores. Boa noite toda a bancada. Pedro Paulo, como você sabe, nós estamos candidatos há mais ou menos 45 dias. Nós estamos substituindo o companheiro Anselmo Campelo, que era quem ia ser o candidato a governador. Eu já tinha minha candidatura homologada por unanimidade pelo TRE para deputado estadual. Mas aí ele teve um problema de saúde, que ele teve um AVC, você sabe disso, passou 4 meses em estado de coma, e foi justamente no período das eleições, e ele deixou de votar. Deixando de votar, ele teria que fazer 2 coisas: ou pagar uma multa, porque não votou, ou se justificar através de um atestado médico. Como ele não fez uma coisa nem outra, aí ele teve a candidatura dele impugnada por um débito de apenas R$ 3,50 com a Justiça Eleitoral. Eu até conversei, Pedro, lá com os desembargadores, mas eles disseram o seguinte: como a lei exige, o valor é irrisório, né? Mas como a lei exige quitação eleitoral, então tanto faz um bilhão como R$ 1, como 1 centavo. Então nós entramos, estamos cumprindo uma missão com o partido, nos chamaram para ser o candidato de substituição e estamos fazendo isso com muito prazer, né? E naturalmente quem se candidata ao governo do estado, ele procura fazer uma administração voltada para o povo, sobretudo o povo mais humilde, o povo mais pobre. Então tudo aquilo que o governante possa fazer em função de diminuir os desníveis sociais, eu acho que é um excelente objetivo. Deixa eu apresentar aqui a bancada de jornalistas que vão fazer perguntas para o candidato Fernando Rodovalho. Júlio Andrade, jornalista da TV Clube, nosso convidado especial, vai estar aqui conosco fazendo perguntas nesta primeira etapa para o ex-prefeito de Jaboatão, Fernando Rodovalho. Fabiano Rodrigues, jornalista da Mídia Promo, também está conosco, né? Convidamos ainda o Lucimar Almeida, que é jornalista do blog Folha Marim, que está conosco. Eu vou começar justamente com o Lucimar Almeida. Boa noite, Lucimar. A sua primeira pergunta. Boa noite, jornalista também, Pedro Paulo. Quero agradecer mais uma vez, né, o convite para participar deste importante programa, né, de televisão. E a minha primeira pergunta é a seguinte: assim como prefeito, né, de uma das mais importantes cidades do nosso estado de Pernambuco, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, né, gostaria de saber, caso o candidato, né, seja eleito nestas eleições,
qual seria a proposta dele com relação à economia do nosso estado, né? Visto que hoje o município de Jaboatão dos Guararapes detém uma importante posição, né, nesse sentido. Gostaria de saber qual seria as primeiras iniciativas, né, esses primeiros programas econômicos para alavancar a economia do nosso estado de Pernambuco. Boa pergunta esta. Bem, a economia do nosso estado, ela está muito centrada e justamente houve uma alavancagem muito grande nesses últimos anos na economia de Pernambuco, graças ao Porto de Suape. Então, eu acredito que o Suape tem que continuar sendo prioridade. Aquilo ali tem que ser desenvolvido, tem que dar toda assistência à Suape para que o estado de Pernambuco se desenvolva como um todo, mas as cidades mais próximas é que vão lucrar mais com o Suape, que é o próprio município de Ipujuca, Cabo Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, mas o reflexo vem ocorrendo e vai ocorrer em todo o nosso estado, porque o principal objetivo é gerar empregos, né? Diminuir a quantidade de desempregados no nosso estado de Pernambuco. Também a gente não pode deixar de estimular o polo do Gesseiro, também Petrolino, Hortifruti e Gangeiro, né? E também naquela região de Toritama e Santa Cruz do Caparibe. Então todos esses polos de desenvolvimentistas, eles têm que ser estimulados pelo futuro governador, com bastante crédito e muito diálogo, muita conversa com os empresários que atuam nesta área. Ok. Boa noite. Fabiano Rodrigues, a sua primeira pergunta. Boa noite, Pedro. Boa noite, convidados, estudantes, candidato. Minha pergunta é na área de segurança pública. Em uma das suas propostas é a criação de uma chefia de polícia municipal. Queria saber se isso vai dar certo realmente e se a população vai estar protegida com essa criação. Olha, a segurança é um problema que não é só de Pernambuco, nem é só do Brasil, é um problema mundial, né? Os níveis de insegurança da população, a gente não deve nem dizer assim se é tolerável, mas tem que ser mínimos possíveis para poder a população suportar. Então, o que nós estamos vendo aí de muito investimento em carro, em veículos, inteligência, tudo isso são coisas boas para poder a segurança funcionar. Mas existe um ponto que eu acho crucial, isso aí é fundamental, que é a vulnerabilidade que existe nos delegados de polícia, porque eles são nomeados pelo governador e podem ser transferidos a qualquer momento. Então, muitas vezes, Pedro e telespectadores, o delegado está no município e atuando corretamente, né? Coibindo a criminalidade, identificando pessoas que estão praticando crime, e mesmo essas pessoas que agem erradamente, eles têm como, muitas vezes, a chegar a transferir um delegado de polícia, porque ele está atuando bem naquela comunidade. Na hora que ele está atuando bem e ele é retirado, é transferido para outra comarca, a segurança perde. Isso não acontece apenas no estado de Pernambuco, isso acontece em todos os estados brasileiros. Então, qual seria a fórmula para que isso, pelo menos, isso não acontecesse? Porque se um delegado de polícia está atuando bem no município, ao invés dele ser transferido, ele deve permanecer naquele local. E até para evitar que o governador ele sofra interferência, nós vamos mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que fosse criado o chefe de polícia municipal. Então, teria aquele chefe de polícia da comarca. Isso não é coisa nova, é uma coisa
que alguns países da Europa e dos Estados Unidos também, eles adotam. Ele seria eleito pelo povo, teria um mandato eletivo, e com esse mandato eletivo ele seria impossível a sua transferência. Até o próprio governador, ele ia ficar mais tranquilo, porque os pedidos não iriam aparecer. Então, com esta criação dessa figura, que lá nos Estados Unidos eles chamam de xerife, né? Aqui nós daríamos uma outra denominação, então ele não poderia ser transferido. Se ele estivesse atuando corretamente, ele teria direito à sua reeleição. Então, com essa atitude, eu acho que a gente ia melhorar bastante a questão da segurança. Júlio Andrade, boa noite, TV Clube, sua primeira pergunta. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Candidato, o senhor explicou agora há pouco o porquê que entrou para disputar o governo do Estado. E aí eu pergunto, já que o senhor aceitou para substituir o então candidato Anselmo Campelo, já que o senhor entrou para disputar esta campanha, a minha pergunta é, o senhor está realmente preparado para assumir o governo do Estado ou de repente o senhor já aproveitou esse momento e aí está firmando o seu nome para uma possível candidatura à Prefeitura de Jaboatão daqui a 2 anos? A pergunta quente. Mas eu sou muito transparente, né? Eu procuro sempre agir com maior sinceridade possível, porque é assim que a gente merece a confiança dos outros. Bem, preparado a gente se encontra, porque não seria o primeiro cargo que nós pegamos no Executivo. Passamos já pela vice-prefeitura de Jaboatão, que eu fui vice-prefeito de Newton Carneiro. Veio a intervenção estadual no ano de 99. Eu assumi a prefeitura através de uma liminar do mandato de segurança, que o Tribunal de Justiça me concedeu e depois foi confirmado no Supremo Tribunal Federal. Então nós fomos prefeitos dessa forma, mas no ano 2000 a gente submeteu a uma reeleição. Então nós conquistamos um mandato de 4 anos, nós tivemos 141.813 votos e fomos reeleitos prefeito de Jaboatão. Jaboatão é uma cidade com 800 mil habitantes, é a segunda cidade do estado, tem a segunda maior população, a segunda maior arrecadação, pelo menos